Você é apenas um peso. Fique longe, meu irmão mandou por mensagem na véspera de Ano Novo. Eu passei meses cobrindo as dívidas dele enquanto ele festejava. Naquela noite, ele brindou a liberdade dos sanguessugas. Eu fiquei em silêncio, até a manhã seguinte, quando o carro dele havia sumido e um aviso de reboque estava no lugar onde ele costumava estar. Meu nome é Evan e eu tenho 28 anos. Sou o tipo de cara que sempre ouviu que família vem em primeiro lugar. Talvez tenha sido o jeito que a mamãe nos criou depois que o papai foi embora. Ou talvez seja algo a que eu me agarrei porque tornava a vida um pouco menos fria. Seja qual for o motivo, desde que me lembro, eu sou quem sempre recolheu os pedaços quando meu irmão mais novo, Shane, destruía tudo. Ele tem 26 anos. Velho o suficiente para saber melhor, jovem demais para se importar. Shane sempre foi intenso. É o menino de ouro quando as coisas vão bem, o fantasma quando tudo desmorona. E acho que eu fui o idiota que pensou que, se eu apenas desse o suficiente, apoiasse o suficiente, amasse o suficiente, ele eventualmente amadureceria. Começou pequeno, como essas coisas sempre começam. Ah, cara, tô sem dinheiro pro aluguel. Só dessa vez. Uma mensagem. Uma ligação desesperada porque ele esqueceu a fatura do cartão de crédito e a conta foi congelada. Eu dizia a mim mesmo que era temporário. Dizia que todo mundo tem dificuldades na casa dos 20. Mais meses viraram um ano e os valores aumentaram. $200 aqui, 600 ali. Depois 1.200 para consertar o carro. E toda vez, Shane vinha com o mesmo olhar arregalado de gratidão, prometendo, jurando, que seria a última vez. Eu queria tanto acreditar nele. Faltando uns 3 dias para a véspera de Ano Novo, ele ligou de novo. Dessa vez enquanto eu estava na fila do mercado, braços cheios de coisas para uma reuniãozinha que eu planejava com alguns amigos. A voz dele estava ofegante, frenética. O carro dele já havia sido apreendido uma vez por falta de pagamento e estava prestes a ser levado de novo se ele não arranjasse $2.500 imediatamente. Ele implorou, suplicou, disse que perderia o emprego se ficasse sem o carro. Que finalmente estava levando a vida a sério. Contra todo o bom senso que ainda me restava, eu transferi o dinheiro para ele. Nem contei para ninguém. Parte de mim sentia vergonha de ter cedido tão facilmente outra vez. A verdade é que, quando alguém mostra quem realmente é, você pode ignorar por um tempo. Mas, eventualmente, até os óculos cor-de-rosa mais espessos racham. A véspera de Ano Novo chegou e Shane disse que ia para uma festa em outra cidade. Presumi que ele ficaria ocupado fazendo o de sempre, bebendo, fazendo promessas que não lembraria depois. Na manhã seguinte, fiquei em casa com alguns amigos próximos. Comemos besteiras demais, jogamos jogos de tabuleiro e contamos a virada como crianças. Foi bom. Tranquilo de um jeito que minha vida não era há tempos. Por um tempo, até deixei-me ter esperança. Talvez esse ano fosse diferente. Talvez 2025 fosse finalmente o ano em que eu deixaria de me sentir arrastando meu irmão para todo lado. Então, bem na hora da virada, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Shane. Você é apenas um peso. Fique longe. Foi só isso. Sem explicação. Sem desculpa, sem nada. Apenas 7 palavras que doeram mais do que qualquer soco. No começo, achei que tinha sido um erro. Talvez ele estivesse bêbado. Talvez tivesse mandado para a pessoa errada. Fiquei olhando para a tela por um longo minuto, piscando, relendo como se, ao olhar o suficiente, as palavras mudassem. Mas não mudaram. Logo depois, o grupo de amigos dele começou a postar fotos, em Shane sorrindo de orelha a orelha, brindando com os colegas de festa. Uma delas com a legenda, em liberdade dos sanguessugas #novo a nova vida. E lá estava o Shane, no centro, com a cara de quem não tinha uma preocupação no mundo, como se os milhares de dólares que eu juntei para manter a vida dele funcionando não significassem nada. Como se eu não significasse nada. Eu não disse nada. Não respondi. Não liguei, não gritei, não mandei mensagem raivosa. Apenas fiquei sentado ali, deixando o frio e o vazio tomarem conta. Meus amigos perceberam que algo mudou, mas eu desconversei, forçando um sorriso e dizendo que só estava cansado. Por dentro, no entanto, algo duro e afiado começou a se formar no lugar onde antes havia esperança. Mal consegui dormir naquela noite. Minha mente repetia cada vez que eu o socorri, cada vez que fiquei entre ele e as consequências que ele deveria ter enfrentado. E cada vez que ele sorria, me dava um tapinha nas costas, e voltava a destruir tudo. Percebi então que, todos esses anos, eu não estava ajudando. Eu estava permitindo. Eu não era um irmão para ele. Aos olhos dele, eu era uma muleta, uma carteira, um tolo. Quando amanheceu, eu sabia exatamente o que precisava fazer. A primeira coisa foi abrir meu laptop e puxar o histórico de pagamentos do financiamento do carro do Shane.
Não demorou muito para encontrar o documento com meu nome nele, porque, é claro, quando ele estava desesperado e a concessionária não confiava no histórico de crédito dele, ele implorou para que eu fosse o fiador. Tecnicamente, eu ainda era o proprietário principal daquele carro. Shane nem leu as letras miúdas quando pegou as chaves. Só queria mostrar o brinquedinho novo para os amigos. Em seguida, abri os extratos bancários, aqueles que mostravam quantos pagamentos haviam saído da minha conta temporariamente, enquanto Shane se reerguia. O temporário virou permanente bem rápido, e como um idiota, eu deixei isso acontecer. Mas a melhor parte? Shane tinha perdido tantos pagamentos no passado que já havia uma ordem de reboque em espera para qualquer novo atraso, e ele estava atrasado de novo, há 2 dias. Uma ligação era tudo o que seria necessário. Eu fiz essa ligação por volta das 8h30 da manhã, antes mesmo de ele ter a chance de se arrastar para fora da casa de algum estranho onde provavelmente desmaiou. A empresa de reboque lembrou do caso e imediatamente disse que ficaria feliz em agilizar a coleta. Eu só precisava confirmar que era o proprietário registrado. Eu sorri. Ah, eu definitivamente sou o proprietário. Às 9h45, eu estava estacionado no meu carro do outro lado da rua da casa do Shane, tomando um café e observando o caminhão de reboque entrar na garagem dele. O carro do Shane, um Mustang vermelho chamativo que ele não podia bancar nem nos melhores dias, ainda estava lá, estacionado torto como se ele tivesse tropeçado ao sair dele na noite anterior. Sem pensar 2 vezes, o motorista do reboque saltou do caminhão, engatou o carro com uma rapidez profissional e, em 5 minutos, o Mustang já estava fora do chão, balançando levemente enquanto o motorista travava tudo no lugar. Quando o caminhão começou a sair, vi a porta da frente do Shane se abrir com um rangido. Ele estava sem camisa, descalço, o cabelo uma bagunça completa. Ele estreitou os olhos contra o sol da manhã, claramente tentando processar o que estava vendo. Por um momento, ele apenas ficou parado, congelado. Depois saiu correndo em direção à rua, agitando os braços e gritando algo que eu não conseguia ouvir do meu carro. O caminhão de reboque nem diminuiu a velocidade. Abaixei o vidro apenas o suficiente para ouvir o último eco da voz do Shane gritando pela rua, histérico e tão confuso. E então meu celular vibrou. Chamada recebida, em Shane. Eu fiquei olhando, deixei tocar 1, 2 vezes, e quando finalmente foi para o correio de voz, minha tela se iluminou com a primeira mensagem de texto do dia: Encara, onde está meu carro? Coloquei o celular virado para baixo no banco do passageiro e me recostei, deixando o calor do sol atravessar o frio da manhã. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia como quem estava carregando um peso morto. Mas eu não tinha terminado, nem de longe, porque o carro do Shane era só o começo, a verdadeira tempestade ainda estava a caminho. Fiquei ali mais alguns minutos, apenas deixando aquela sensação se aprofundar. Não era felicidade, exatamente. Era mais calmo que isso, como estar na beira de um campo depois que o fogo queimou tudo, carbonizado, vazio, mas livre. Um recomeço. Minhas mãos não tremiam mais. Meu coração não disparava. Pela primeira vez em anos, eu não estava correndo para consertar o último desastre do Shane. Eu não estava tentando catar os pedaços da bagunça que ele fazia e deixava para mim resolver. Eu estava, finalmente, deixando tudo desabar como precisava. Quando cheguei em casa, a verdadeira queda começou. Shane explodiu meu telefone. 6 chamadas perdidas. Depois 12. Depois 19. Um fluxo de mensagens começou a invadir, começando com pânico confuso, passando para raiva, e terminando numa fúria completa. O que você fez? Me responde. Isso não é engraçado. Vou chamar a polícia. Essa me fez rir. Ele podia tentar. O título e a documentação estavam todos no meu nome. Para a lei, o Shane estava apenas pegando emprestado o meu carro há meses, sem pagar. Se alguma coisa, eu estava apenas fazendo exatamente o que tinha direito de fazer. Mesmo assim, Shane nunca foi do tipo que deixava os fatos atrapalharem sua narrativa. Ao meio-dia, ele já estava esmurrando a porta do meu apartamento. Eu não atendi. Apenas sentei à mesa da cozinha comendo um sanduíche, ouvindo os socos abafados contra a madeira e os gritos ocasionais de "abre essa porta, e você está arruinando minha vida", que ecoavam. Eu podia imaginá-lo perfeitamente. Cabelo bagunçado, olhos vermelhos, andando de um lado para o outro como um animal preso, culpando todo mundo, menos a si mesmo. Eventualmente, quando ficou claro que eu não ia abrir a porta, ele mudou de tática. Empurrou um bilhete por baixo da porta. Nem me preocupei em pegar por 1 hora. Quando finalmente peguei, era só uma linha rabiscada com raiva em marcador preto: "Você vai se arrepender". Clássico Shane. Sempre fazendo ameaças quando não conseguia vencer uma discussão. Recostei-me na cadeira e fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha me levado até aquele momento. Anos me curvando, anos engolindo raiva e decepção. Anos dizendo a mim mesmo que ele mudaria se eu apenas aguentasse mais um pouco.
Pensei nas vezes em que paguei o aluguel dele para que não fosse despejado enquanto eu jantava miojo. Na vez em que vendi meu videogame, meu único verdadeiro passatempo, para cobrir a conta de luz dele porque ele havia torrado o salário no cassino. Nos presentes de aniversário que ele dizia que estavam a caminho, mas que nunca chegavam. Nas promessas de semana que vem eu te pago. Mas a semana que vem sempre virava o mês que vem, e o mês que vem sempre virava nunca. E, pior de tudo, pensei no jeito como ele sorria quando as coisas estavam bem, cheio de charme, dentes brilhando e tapinhas nas costas, até o momento em que decidiu que eu era um peso, um parasita. Algo descartável. Eu não era mais descartável. Não bloqueei o número dele. Não precisava. Ignorá-lo era muito mais doce. Deixá-lo gritar para o vazio enquanto eu seguia minha vida era um tipo de vingança silenciosa que tinha um gosto muito melhor do que qualquer gritaria ou escândalo. No dia seguinte, liguei para o banco sobre a conta que eu tinha deixado aberta para ele usar. Aquela que, ingenuamente, mantive ativa para ajudá-lo a economizar sob a minha orientação. Surpresa, surpresa. Estava no vermelho de novo. Não mais. Fechei a conta durante o meu intervalo de almoço. Também cancelei o cartão de crédito no qual ele era usuário secundário, aquele que ele jurava que nunca usava, mas de alguma forma acumulou $1.200 em Uber Eats e contas de bar. Paguei o saldo restante, cancelei o cartão e cortei todos os laços financeiros entre nós. Foi como cortar a última corda podre de um navio afundando. E aí veio a peça final. Lembra dos $2.500 que transferi para ele pouco antes do ano novo? Pois é. Foi uma transferência bancária. E como Shane tinha concordado por mensagem que devolveria o valor como empréstimo, eu tinha provas de que não era um presente. Entrei com um processo no juizado de pequenas causas naquela mesma tarde. Não esperava recuperar o dinheiro. Shane mal tinha 2 centavos para esfregar. Mas eu não me importava. Eu queria que houvesse registro. Eu queria que ele fosse intimado. Eu queria que existisse um rastro de papel, seguindo como um mau cheiro. Quando a data da audiência chegasse, eu imaginava ele tentando explicar a um juiz como o peso do qual ele brindou a liberdade ainda conseguiu derrubá-lo com algumas assinaturas bem colocadas. Mas eu ainda não tinha terminado. Comecei a revisar tudo. Cada pagamento, cada favor, cada recibo, cada e-mail. Documentei tudo, de forma organizada, calma, como um contador fechando um balanço depois de um ano bagunçado. Foi cansativo. Sim. E emocional. Teve noites em que fiquei acordado até tarde demais, me perguntando se talvez eu estivesse indo longe demais. Se talvez eu devesse simplesmente deixar para lá. Mas então eu me lembrava de como Shane me olhava naquelas fotos. Sorrindo, erguendo um copo, rindo com os amigos enquanto brindava por estar livre de mim. Livre do cara que manteve as luzes dele acesas. Livre do cara que colocou gasolina no tanque dele. Livre do cara que enfrentou as batalhas que ele era fraco ou preguiçoso demais para lutar. Ele não me queria por perto. Tudo bem. Eu estava acabado. A última peça, aquela que realmente faria tudo desabar, caiu no meu colo alguns dias depois, quando recebi uma correspondência muito interessante. Era um aviso sobre a apólice de seguro do Shane. Aquela que tinha sido vinculada à minha para conseguir uma taxa mais baixa para ele. A apólice tinha sido cancelada. Por falta de pagamento. Eu sabia que Shane não podia pagar um seguro próprio. E também sabia que provavelmente ele nem tinha percebido ainda. Mas ele perceberia. Especialmente quando descobrisse que dirigir sem seguro não era apenas uma advertência. No nosso estado, isso significava multas pesadas, possível suspensão da carteira. E se ele fosse parado ou se envolvesse em qualquer acidente, bem, não seria nada bonito. Sentei-me no meu sofá, virando o envelope nas mãos, sentindo o peso dele. Não era satisfação. Nem alegria. Era alívio. Alívio de não ter que carregar aquilo mais. Alívio de que Shane finalmente enfrentaria consequências, consequências reais, pela primeira vez na vida. E quando a queda finalmente chegasse, seria espetacular. Mas antes, eu só precisava esperar. Esperar a próxima ligação, a próxima batida desesperada na minha porta, a próxima mensagem pedindo ajuda. E quando viesse, eu estaria pronto. Não demorou muito. 3 dias depois, pouco antes do meio-dia, meu telefone se iluminou com o nome do Shane novamente. Eu não atendi. Apenas fiquei olhando enquanto ele tocava. O nó familiar de culpa que costumava apertar meu estômago parecia mais frouxo, menor agora. 1 minuto depois, uma mensagem apareceu. Cara, sério, eu preciso da sua ajuda. Deixei o celular de lado, dessa vez virado para cima, e voltei para o meu café, deixando ele se desesperar, deixando-o perceber que a ponte que queimou não ia se reconstruir magicamente. Mais 1 minuto se passou. Por favor, cara, estou preso. Fui parado. Sem seguro.
Estão falando em rebocar de novo. Eu juro que vou te pagar. Por favor. Eu quase ri. Quase. A ironia era perfeita demais. Ele nem sabia que não havia mais carro para ser rebocado. O Mustang já tinha ido embora fazia tempo. A financeira já tinha colocado o carro em leilão 2 estados além. Quanto à carteira de motorista dele, se estivessem checando o histórico direito, viriam as infrações acumuladas no meu seguro, todas sem ele pagar um centavo. O tipo de bagunça que não desaparece com alguns pedidos de desculpa. Outra mensagem chegou. Por favor, irmão, estou implorando. Não sei o que fazer. Foi aí que me dei conta. O desespero não era mais fingimento. Não era uma daquelas lágrimas de crocodilo que o chão derramava sempre que precisava de dinheiro ou de simpatia. Era real cru. Feio. Eu deveria ter me sentido mal. Talvez, muito tempo atrás, eu teria. Mas tudo o que senti foi uma espécie de satisfação sombria, do tipo que vem depois de anos sendo ignorado, usado e descartado, e que finalmente se transforma num peso saindo do seu peito. Mais uma ligação. Mais uma mensagem de voz. Dessa vez ele deixou uma. Não a ouvi de imediato. Fiquei ali sentado, olhando pela janela, observando as nuvens se arrastarem em blocos pesados e lentos. O mundo parecia diferente agora, mais silencioso, como se eu não estivesse mais esperando a próxima crise arrebentar a minha porta. Quando finalmente reproduzi a mensagem de voz, a voz do chão parecia pequena, derrotada. Evan, cara, por favor. E estou falando sério. Eles disseram que eu não posso dirigir o carro. Disseram que vão rebocar. Eu não tenho mais ninguém. Eu juro que vou dar um jeito de te pagar. Por favor, só essa última vez. Eu sei que errei. Sei que não devia ter dito aquelas coisas. Só não me deixe assim, por favor. Me desculpa. Estava ali, o pedido de desculpas que eu esperei por anos, e ele não significava absolutamente nada. Porque não era real. Não era porque ele entendia o que tinha feito. Não era porque ele percebia o quanto me feriu. Era porque ele precisava de algo de novo. Como sempre. Eu não respondi. Em vez disso, abri o aplicativo do meu novo banco, a conta limpa e fresca que eu havia aberto dias atrás, e olhei para o saldo. Intocado. Seguro. Meu. Parecia um símbolo, um sinal pequeno e tangível de que eu finalmente tinha me colocado em primeiro lugar. Que eu não era mais o caixa eletrônico da família. Que os erros do Shaw não eram mais meus para consertar. Mais tarde naquela noite, por pura curiosidade, dei uma olhada nas redes sociais dele. Eu não deveria, mas fiz. E lá estava ele, postando da beira da estrada, uma selfie borrada e irritada com luzes de polícia piscando ao fundo. Algumas pessoas só se importam quando precisam de algo. Acho que estou melhor sem família falsa. Traído. Lições aprendidas. Os comentários eram brutais. A maioria vinha dos amigos de festa dele, que não sabiam nem metade da história mas adoravam uma chance de jogar simpatia por cima. Muitos faziam piadas sobre se ferrar ou começar 2025 com prisão. Alguns poucos amigos em comum perguntavam se ele estava bem. Eu não comentei. Não curti a postagem. Nem senti vontade. Porque o Chan estava certo. De certo modo, ele estava melhor sem uma família falsa. E eu também. Na manhã seguinte, acordei em um apartamento silencioso. Sem mensagens frenéticas, sem chamadas perdidas. Apenas a luz do sol filtrando pelas persianas e o zumbido lento e constante de uma vida que finalmente estava se tornando minha de novo. Saí para caminhar pelo bairro, respirando o ar fresco de janeiro e me sentindo mais leve do que me sentia havia anos. Sem mais esperar pela próxima explosão. Sem mais tentar consertar alguém que não queria ser consertado. Quando voltei para casa, havia mais uma mensagem do Shaw esperando. Dessa vez, não era raivosa. Nem desesperada. Eram apenas 2 palavras. Me desculpa. Eu não respondi ao pedido de desculpas do Shaw. Nem abri a mensagem de novo. Depois da primeira vez, não havia mais nada a dizer. Não era que eu odiasse. O ódio teria sido mais fácil. Honestamente, odiar ainda implicaria se importar, ainda sentir algo vivo, afiado. O que eu sentia agora era distância, como olhar para uma foto antiga de uma vida que eu mal reconhecia mais. Nas semanas seguintes, Chan ficou em silêncio. Sem mensagens, sem ligações, sem visitas inesperadas. Eu não sabia se ele finalmente tinha entendido o recado ou se a vida apenas o engoliu por um tempo. De qualquer forma, eu não corri atrás dele. Não procurei saber. Foquei na minha própria vida, pela primeira vez. Foi quase surpreendente como tudo começou a mudar rapidamente. Voltei a frequentar a academia. Não para provar nada a ninguém, apenas por mim.
Reencontrei velhos amigos dos quais tinha me afastado aos poucos ao longo dos anos, amigos que tinham sumido discretamente porque estavam cansados de me ver sendo usado como capacho. Comecei a pegar turnos extras no trabalho, não porque precisava do dinheiro para cobrir as dívidas de outra pessoa, mas porque agora eu tinha meus próprios objetivos, coisas para economizar, lugares para onde queria viajar. Meu mundo cresceu, enquanto do chão, eu imaginava, encolhia. Cerca de 2 meses depois daquela virada de ano caótica, encontrei um velho amigo em comum nosso, alguém que conhecia bem o Shan. O nome dele era Nate, e nos esbarramos em uma cafeteria local numa tarde de sábado. Fizemos aquelas conversas de praxe, aquela dança constrangedora de quem compartilha muita história, mas pouca conexão recente. Eventualmente, Nate falou sobre Shan. Você tem falado com seu irmão? Ele perguntou, mexendo o café sem olhar para mim. Não, respondi simplesmente. Ele então levantou os olhos, como se não tivesse certeza se eu queria saber mais. Ele não está muito bem, cara. Eu dei de ombros. Não é mais problema meu. Nate assentiu lentamente. Imaginei. Só achei que você gostaria de saber que ele está morando com uma garota agora. Mal se sustentando. Perdeu o emprego há algumas semanas. Dizem que já está devendo aluguel. Eu não disse nada. O que havia para dizer? Esse sempre foi o caminho que o Shan escolheu, e a única coisa que adiava isso antes era eu, tapando cada buraco que ele cavava. Nate hesitou, então acrescentou, ele anda dizendo para as pessoas que você abandonou ele, que você o deixou sem casa. Eu ri, baixinho, nem amargurado, apenas cansado. Parece típico dele. Você não está bravo? Ele perguntou. Não, respondi com sinceridade. Só estou acabado com isso. Havia uma paz em dizer isso em voz alta. Nate deu um tapinha meio desajeitado no meu ombro, como quem não sabia direito como encerrar aquela conversa, e seguimos caminhos separados. Mais tarde naquela noite, pensei na versão do Shawn da história, em como ele distorcia tudo para se fazer de vítima, em como provavelmente me pintava como o irmão cruel e ingrato que chutou ele enquanto estava no chão. Antes, isso me importaria. Me consumiria. Agora, não mais. Eu sabia a verdade. E quem realmente se importasse saberia também, se fizesse questão. A primavera chegou devagar naquele ano. O céu cinzento e frio deu lugar a manhãs azuis e frescas, daquelas que fazem você querer abrir as janelas do carro e dirigir sem destino. Às vezes, eu fazia isso, pegava o carro, escolhia uma direção e simplesmente ia. Num sábado, parei na beira de uma cidadezinha a uns 40 minutos da cidade grande. Havia uma pequena livraria entre uma padaria e um brechó. Entrei por impulso e acabei passando 2 horas lá, folheando livros antigos, conversando com o dono sobre autores favoritos. Comprei alguns livros, 2 canecas e um diário artesanal. Foi uma coisa pequena, uma tarde qualquer, do jeito que eu queria, sem obrigações, sem ligações frenéticas, sem crises pairando no ar. E, ainda assim, parecia a maior vitória da minha vida. Alguns dias depois, recebi uma carta pelo correio. Carta de verdade, não e-mail nem mensagem de texto. Reconheci a letra imediatamente. Bagunçada, um pouco apressada. Shan. Quase joguei fora sem abrir. Quase. Mas a curiosidade venceu. Dentro, havia apenas uma folha de papel. Evan, eu sei que você provavelmente não se importa mais, e eu não te culparia se não se importasse. Só queria dizer que sinto muito por tudo. Eu fui egoísta. Me aproveitei de você. Me convenci de que não era tão ruim, porque você era meu irmão, e era isso que irmãos fazem. Agora eu vejo o quanto te machuquei, o quanto te usei. Me desculpa. Você foi a única pessoa que realmente tentou me ajudar. Eu vejo isso agora. E estraguei tudo. Estou tentando melhorar. Não espero que você acredite. Só precisava que você soubesse. Obrigado por tudo que fez, mesmo que eu não merecesse. Shan. Fiquei sentado ali com a carta nas mãos por um bom tempo, virando-a de um lado para o outro. Foi mais genuíno do que qualquer coisa que ele já tivesse me dito antes, mais honesto e, talvez, apenas talvez, ele realmente estivesse falando sério dessa vez. Mas eu não respondi. Não por raiva, não por vingança, mas por compreensão. Alguns capítulos da vida não foram feitos para serem reabertos. Algumas pontes permanecem queimadas, não por ódio, mas porque reconstruí-las só levaria de volta à mesma dor, ao mesmo ciclo. Perdoar nem sempre significa deixar alguém voltar para a sua vida. Às vezes, significa apenas desejar o melhor. De longe. Dobrei a carta com cuidado, guardei em uma gaveta e segui o meu dia. E quando o verão finalmente chegou, trazendo longas tardes e uma luz dourada e quente, percebi algo lindo. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo, e carregando apenas o meu próprio peso.